Olá, eu sou Iomar Cunha, articulador para inovação aqui no FindsLab, e você está no programa Articulação Digital. Neste programa, eu converso com profissionais e empreendedores de sucesso sobre suas trajetórias e experiências para que você tenha mais conhecimentos e ponto de vista com quem realmente faz acontecer. Seja bem-vindo. Olá, a nossa convidada de hoje é a Cristina Angel. Cristina é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo e secretária de governo na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional aqui do Espírito Santo. Bem, mas durante o bate-papo, a gente vai falando mais sobre a Cris, mas desde já eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no LinkedIn dela. É aquela dica de sempre aqui do canal, né? Conhecer os nossos convidados, saber o que ele pensa, interagir com as ideias que ele tem e, quem sabe, num futuro próximo, se conectar, se vocês tiverem as mesmas ideias. Então, Cris, muito bem-vinda, sempre um prazer falar com você, estar aqui conosco. Oi, Omar, obrigada, eu que agradeço. Nesses tempos bicudos que a gente está atravessando, né, em que é cada vez mais importante a gente se reinventar, essas conversas, né, dessa forma, elas são fundamentais. Legal, legal. Então, hoje, né, você é gestora de uma das cadeiras mais desafiadoras, né, na minha opinião, e também estimulantes do governo, à frente da ciência, tecnologia, inovação e educação profissional. Mas também eu tenho notado, até pelo tipo de ação que a gente realiza, né, a sua atuação muito dinâmica, né, nas atuações para a área de inovação e tecnologia, principalmente nesse trabalho sempre difícil, né, de conectar no nosso ecossistema, que é muito vibrante, mas a gente sabe que ele precisa avançar. Então, Cris, como é que está a inovação, a tecnologia, a ciência hoje no Espírito Santo, no seu ponto de vista? Bom, eu acho que primeiro eu queria dar um passinho para trás, né, antes de falar do hoje. Quando o governador me convidou para sentar nessa cadeira, né, ele virou para mim e falou assim, eu sou professora universitária, e aí ele virou e falou assim, eu quero mudar o cenário da economia do Espírito Santo através da inovação. Aí eu levei um susto e brinquei com ele, falei assim, o senhor quer para quando? Para semana que vem? Né? E porque, né? E aí, devagar, eu comecei, aliás, devagar, eu tive que ir com pressa também, mas eu comecei a pensar como é que a gente faz isso, né? Por onde a gente começa? E aí eu comecei a descobrir o grande potencial do Espírito Santo. Então, na verdade, você começa vendo posição geográfica, nós temos entrada pelo mar, entrada pelo continente, a gente tem uma condição logística espetacular, a gente tem uma condição climática, uma qualidade de vida, que você pode atrair pessoas, nós temos um potencial intelectual comparativamente ao nosso tamanho, aquilo que a gente produz. Então, fora, sem falar do nosso equilíbrio econômico, né, que isso é muito importante, nós temos o equilíbrio econômico e político. Então, a gente tem os ingredientes para fazer realmente com que a inovação aconteça. E aí eu descobri o MCI, né, o nosso MCI, a nossa Organização Capixaba para a Inovação. E eu fiquei fascinada com o MCI, porque ele já veio para mim, né, já chegou com uma fórmula de funcionamento muito bacana. Era só preciso incrementar. E essa forma, ela vai totalmente a favor daquilo que a gente pensa aqui, que é essa necessidade de integração. Então, quando o MCI se propõe a fazer essa integração entre governo, economia, instituições, setor produtivo, detesto essa palavra setor produtivo, como se governo e academia não fossem produtivos. Mas essa forma de organização que já veio pronta, ela é muito legal. Então, eu percebi no MCI um grande potencial para a gente começar efetivamente a agir e a tentar colocar esse plano do governador, né? Em 2019,
nós estamos indo muito bem, né? A gente, acho que o que nós conseguimos fazer em 2019 foi muito legal. Nós conseguimos desenvolver o nosso planejamento estratégico, conseguimos garantir investimentos, conseguimos fazer alguns diálogos, né, muito interessantes entre as partes, conseguimos juntar governo com alguns setores que nunca tinham conversado antes. E aí, nesse caminho promissor, chegou a pandemia. Aí, logicamente, que a pandemia deu uma bagunçada na vida da gente, né? Mas aí teve um outro lado. O que aconteceu? Começou a chover ideias, e as ideias chegavam para mim, e chegavam para outras pessoas também que fomentam a inovação. E isso começou também a despertar que, opa, peraí, a inovação pode ser um caminho para a gente nessa pandemia, nessa situação que a gente está atravessando. E começamos a sentir falta de lugares onde faltava inovação, né? Saúde, por exemplo, nós começamos a perceber que tinham coisas retrógradas que precisavam ser alavancadas. Primeira coisa que nós fizemos foi, bom, como é que a gente organiza isso? Então, a SECT, junto com a FAPES, nós criamos um link, onde cada um que tivesse uma ideia pudesse jogar ali. E aí nós vamos, tá aí agora, o que a gente faz? Aí nós resolvemos separar o que poderia ser alguma coisa de desenvolvimento, de pesquisa e inovação, e o que era uma oferta de produto ou serviço. Em síntese, o que nós vimos, né? Bom, nessa separação, nós tivemos mais ou menos, nós tivemos umas 300 propostas, assim, ó, em alguns dias. Dessas 300, 200, nós fizemos um edital específico, foram para esse edital de ciência e desenvolvimento de inovação. Outros 100, mais ou menos, nós deixamos como oferta de produto e serviço pronto, que não precisava desenvolver, e conseguimos 1.800.000 para financiar uma primeira parcela de projetos, foram selecionados, se não me engano, 21 projetos. Estamos conseguindo mais recursos, criamos um banco de projetos, vamos financiar mais alguns, ou seja, potencial de inovação é o que não nos falta. Então, o que a gente precisa agora é a criação de instrumentos para fazer com que essa inovação aconteça. Muito bom, legal. Agora vem uma pergunta de $1 milhão, né, para a resposta, que é o seguinte, do que eu vejo, né, de que eu te sigo, a sua fala, né, o seu jeito, e também até pela sua formação e as coisas que eu vejo que você acredita, você é muito ligado em sustentabilidade, meio ambiente, também com as pessoas, né? E aí, como é que a gente concilia, né, esse lado vital do planeta, né, que a gente tem que ter, com também esse momento de rapidez, esse momento de uma superpopulação que nós temos, né, que cada vez tem mais gente entrando no mercado, com acesso, né, principalmente da Ásia, né, que ficou atrasada, e até países subdesenvolvidos, a África está começando também a... Então, mais gente para o mercado, né, para um planeta que não aumenta, né, os recursos, e principalmente a pegada da produtividade, né, em que a gente está vendo que vão migrar empregos, outras coisas, para outro tipo de atividade. E aí, como é que a gente junta essas duas peças? Nós também estamos em novos tempos em relação a isso, né? Então, eu acho que já há uma consciência de que, se nós não formos sustentáveis, nós não vamos para lugar nenhum. Não tem como mais. Então, aquela coisa que a gente tinha que ficar convencendo as pessoas sobre determinados conceitos, nós já ultrapassamos. Por exemplo, a gente não precisa mais ficar berrando por aí que as mudanças climáticas estão aí, né? Quando havia muita dúvida de que se era verdadeiro que teríamos mudanças climáticas, ou se os gases de efeito estufa não eram uma produção artificial de um grupo interessado em uma determinada coisa, a gente não precisa mais provar isso. Então, talvez as pessoas ainda não saibam como agir dentro do conceito da sustentabilidade, mas a gente não precisa mais convencer ninguém de que é necessário ser sustentável para fazer qualquer coisa.
eu acho que essa mesma necessidade que nós temos de ser sustentáveis é quase que um sinônimo da necessidade de sermos eficientes. Então, a eficiência, ela faz parte desse conceito. E também aquele conceito de que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto nós somos melhores, né? Então, na minha equipe sempre teve isso, ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. E isso virou uma realidade, não virou só uma frase para você colocar na parede para ser uma coisa, né, de sensibilizar as pessoas. E também, junto com tudo isso, teve uma valorização também da criatividade. Então, nós sabemos que sem criatividade, também nós não vamos a lugar nenhum. E nisso, o brasileiro, ele é maravilhoso. E é muito para o bem e para o mal, né, Iomar? E uma outra questão nessa história toda é que não basta a criatividade. Então, só a criatividade é bom para o gênio. Então, aquele cara genial, que ele tem uma ideia brilhante, talvez seja o suficiente. Mas para nós, réis mortais, a gente tem que trabalhar muito em cima de alguma coisa. Então, se você não tem uma vocação, né, se você não é um Beethoven ou alguma coisa assim, né, se você não tem uma ideia que vai transformar o mundo, o sucesso está relacionado a você se juntar a outras pessoas, está relacionado a você ser eficiente e trabalhar muito. E o que a gente também tem percebido nessa coisa da sustentabilidade? Bom, primeiro, a questão ambiental. Então, vamos falar da sustentabilidade sobre o viés ambiental. A questão da afinidade dos recursos também já é alguma coisa que todo mundo já tem bem firme na cabeça, que se a gente não tomar cuidado com isso, o negócio não vai dar certo. Mas eu acho que tem uma outra coisa também. Enquanto a questão ambiental, ela era uma questão muito vinculada à conscientização das pessoas, onde você ficava naquela, não joga lixo na rua, não polua, não funcionou. Quando a questão ambiental passou a ser vinculada às questões econômicas e sociais, começou a dar algum resultado. Então, não adianta ficar berrando por aí, não matem as baleias. A gente tem que fazer muito além disso. E aí eu queria aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, da parte social. Se o empresário, ele seja grande ou pequeno, ele não estiver preocupado com essa questão social e com a questão econômica, certamente o produto dele também tende ao fracasso. Quer dizer, nós não temos mais como confundir esse conceito de sustentabilidade só com ecologia. A gente tem que ir muito além disso. E eu não posso pedir para o outro abrir mão dos seus confortos que a tecnologia trouxe para ser ecologicamente correto. Isso não leva a lugar nenhum. Que eu tenho que arrumar soluções que eu mantenha o meu nível de conforto, que eu mantenha a condição que a inteligência humana nos proporcionou em equilíbrio com o ambiente. Legal, Cris. Quando você falou lá do gênio, me veio uma outra situação que é meio virando o assunto, mas na mesma pegada, que é o seguinte, a pasta, né, que você gerencia mexe com ciência e tecnologia, né? Quando a gente fala de ciência, talvez é um dos primeiros degraus lá da inovação, né? E às vezes, um tempo atrás, tinha até uma briga, né, entre ciência, tecnologia, inovação, que é mesmo time, mas tinha uma briga, né, sobre isso. E quando a gente fala de pesquisa básica, né, e a gente volta para as camadas mais novas, né, e ainda para as regiões mais frágeis, né, mais humildes, a gente sabe que ali tem muito talento, tanto da parte de empreendedorismo, escondido, né, e muito talento também de jovens cientistas, né. Como é que a gente alcança, né, esses meninos e meninas, né, que estão num risco social tão grande, mas que é um monte de talento que está ali
né? E a gente com tanta urgência, né, na saúde, urgência na habitação, na segurança pública, né? Mas temos que conciliar isso também, né? Porque o futuro do Brasil também está nessa meninada, tanto do ponto de vista deles poderem dar solução, como também de cidadania, né? Para eles saírem do mal, né? Se eles tiverem essas oportunidades. O que você acha disso tudo? Bom, primeiro que essa pergunta é o presente, porque ela vai bem naquilo que a gente defende. E quando eu falo a gente, eu não estou falando como se fosse uma pretensa humildade, é porque tem muita gente com esse mesmo pensamento, com essa mesma forma de pensar. Bom, o primeiro desafio, busca da equidade social. Agora, essa busca da equidade social, ela não é uma caridade, ela não é eu vou ser boazinha, por isso eu vou lá e vou fazer, né, alguma ação para essas comunidades mais vulneráveis. Ele tem que parar de ser visto como um discurso político bonito para que se compreenda que é uma necessidade. Então, quanto mais diferença social nós tivermos, mais a gente vai estar, primeiro, cultivando um ambiente onde o populismo se insere facilmente, né? Segundo, que a gente vai estar, quanto mais equilíbrio, a gente vai estar tendo mais violência. Quanto mais violência, a gente tem que ter mais investimento contra a violência. Além de tudo, eu ainda vou ter cada vez mais, vamos voltar de novo para o tal desequilíbrio ambiental também. Então, vou ter mais enfermidade, eu vou ter mais uma porção de coisas. Então, é uma estupidez não investir nessa busca dessa equidade social. Então, vamos partir disso. Primeiro, investir nas comunidades mais vulneráveis é você garantir um futuro razoável, adequado ou promissor para a sociedade. Isso aí é a premissa básica. Bom, e aí, como é que você faz isso? Você comentou isso, né? Então, eu tenho que pegar esse jovem, principalmente, e aí realmente é o jovem que me interessa mais. Infelizmente, a gente tem que fazer isso, porque alguns que já estão num caminho inadequado, eu não tenho mais muito como investir em políticas para ele. Eu tenho que investir nesse jovem. Então, eu tenho que pegar esse jovem e oferecer o quê? Oportunidade. Eu tenho que dar para ele uma condição de opção, se ele quer ir por um caminho ou quer ir por outro. Então, é lógico também que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu começo a dar caminhos que são muito longos para ele desiste, né? Porque tem outros caminhos mais curtos, que ele vai ganhar dinheiro mais rápido, que ele vai ter um pretenso sucesso mais rápido. O que nós fazemos efetivamente? Uma das coisas que a gente faz é oferecer cursos de qualificação. Então, nós aqui oferecemos os cursos de qualificação, que podem ser cursos rápidos, cursos de 120 e 200 horas, até cursos técnicos, né, para profissionais. E aí, esse meu curso ele tem que ser atraente, e tem que ser gratuito, lógico, né? Então, ele tem que ser atraente, porque aí eu tenho que preparar esse jovem ou para o mundo do trabalho, aliás, para o mundo do trabalho, ou para ele ser empregado, para ele ter empregabilidade, ou para ele ser empreendedor. Bom, aí eu tenho lá, então, entusiasmei o menino ou a menina lá para abrir seu próprio negócio. Tem que ter linha de crédito. Então, eu tenho que ter linha de crédito que esse menino, que não tem como dar nenhum tipo de segurança ao banco, possa ter uma linha de crédito. E essa linha de crédito tem que ser adequada, tem que ser razoável. Então, eu tenho uma população que eu tenho que dar linha de crédito para ele poder se desenvolver. E tem uma outra parcela que não é nem linha de crédito. Essa linha de crédito aí, eu já sei que tem parte aí que vai ser inadimplente. A gente tem que ter isso. E tem uma outra parcela, que é aquela aposta maior, que eu tenho que pegar esse menino, essa menina, e tenho que dar dinheiro para ele a fundo perdido. Porque aí é também uma aposta maior ainda, que o que eu estou investindo, eu vou ter de retorno muito mais do que o que eu investi, né? E alguns não, alguns vão morrer. Mas eu tenho que ter esse investimento. Agora, o que também nós temos percebido? Eu não posso, nós somos um país pobre, e o nosso Estado também. Ele, comparado a outras grandes nações, a gente tem uma outra condição. Então, eu não posso atirar para tudo quanto é lado.
eu tenho que mirar em alguma coisa. E aí eu vou voltar lá para o nosso MCI. Quando nós definimos um planejamento estratégico, nós definimos algumas áreas. Então, eu tenho que incrementar essas áreas. Vamos dizer, vou dar um exemplo, sei lá, eu quero trabalhar com o tema da energia. Eu acho que o Espírito Santo tem um grande potencial na área da energia. Muito bem, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer cursos para formar técnicos, eu tenho que promover pesquisas para desenvolver as energias renováveis alternativas, eu tenho que investir em ônibus elétrico para estar circulando por aí, estar demonstrando alguns potenciais e testando algumas coisas. Ou seja, eu tenho que investir de uma forma concentrada para que, de fato, a gente colha os resultados daqui a algum tempo. Qual é o meu problema? O meu problema é que nem sempre eu consigo chegar nesses potenciais talentos. Por vários motivos, falando bem claramente. Um é que, às vezes, o governo fala e há uma descrença tão grande nas políticas em geral, que esse menino ou essa menina não acham que aquilo possa ser alguma coisa de bom. Então, e aí o discurso do outro lado, às vezes, é muito mais forte do que o nosso. E tem também as mesmices, né? Que eu invisto em alguém que se dispôs, e aí eu tô sempre investindo nos mesmos. Isso também é ruim. Então, a gente sofre com essa política atual, né? Que faz com que esses meninos, porque você vê pessoas da minha idade ou da idade dos meus pais já um pouco desacreditado, é uma coisa. Agora, quando a gente vê os meninos, né, que têm esse grande talento, já estão desacreditados das políticas públicas, isso é muito triste. Então, reverter isso é bem complicado. É verdade. Olha só, eu já ia te fazer a próxima pergunta, mas aí você jogou uma palavra-chave lá agora que não dá para ficar sem ela mesmo, né? Você foi falar das baleias, aí eu queria... A gente quer saber um pouquinho da sua grande, eu vou chamar de aventura, mas não é menosprezando, não, pelo contrário, é valorizando, né? A sua grande aventura lá na Antártica, né? Conta pra gente bem rapidinho aí, como é que é isso? Esse sonho, né? Bom, primeiro que é rapidinho, falar de Antártica é complicado, porque eu ficaria aqui dias falando de Antártica. Eu trabalhei com a Antártica há 30 e tantos anos, né? Eu perdi as contas depois da 20ª vez que eu fui para lá, mas fica entre 20 e 30. Mas eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que ninguém que vai para a Antártica volta igual, né? A gente, talvez até, como a gente estava falando dessas políticas, né? Talvez tenha alguns políticos aí que vão lá só para inaugurar a estação, só para essas coisas que para eles não façam muita diferença. Mas, no geral, quem vai para lá não volta igual. Mas por que a gente não volta igual? Um outro fator fundamental é dizer que na Antártica a vida não é possível sem tecnologia. Então, é diferente do Ártico, da Sibéria, em que existiam populações nativas. Na Antártica nunca teve, a condição climática é tão extrema que não dá para viver sem tecnologia. Então, a inovação foi uma necessidade, ainda mais para um país tropical que nem a gente. E lá, quer dizer, o fato da vida humana depender da inteligência, né, da inteligência que nós somos capazes de produzir, é uma coisa fantástica. Eu acho que esses 30 e tantos anos que eu trabalhei lá, o que eu posso dizer que é a minha maior satisfação foi que desde o primeiro dia até agora, a luta foi, na minha área, demonstrar que é possível a vida humana em equilíbrio com o ambiente. Nós somos capazes disso. E a Antártica foi o lugar que eu consegui provar. Que Show, sim, show de bola. Então, isso é... E aí, quando você está em equilíbrio com o ambiente, você está lá fazendo o que você gosta, você está numa boa condição, se você der boas condições para o ser humano, a tendência é que ele seja uma boa pessoa, a tendência é que ele produza muito, a tendência é que ele seja feliz, porque, afinal de contas, né, é o que a gente quer nesse mundo, é ser feliz. E aí...
E aí lá é muito fácil. É muito fácil ser produtivo, é muito fácil ser feliz. E eu acho que a Antártica foi um privilégio na minha vida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, Cris, a gente foi num extremo do planeta, né? Talvez o maior extremo do planeta. Então, agora a gente fica à vontade para dar umas voltas no planeta, né? Você que é Assim, uma cidadã do mundo, né? Que conhece outros países e que, pelo que eu sei, recentemente, né? Você fez parte até de algumas comitivas, né? Principalmente no que tange a inovação. E também, você é uma pessoa que lê muito e viaja. Então, tem algum modelo de negócio ou alguma nova tecnologia que você tenha visto nessas suas andanças ou que você tenha pesquisado, que você acha que vai ser uma grande tendência para os próximos anos, assim? ixi. Bom, de fato, né, o meu trabalho, mesmo antes de vir aqui para a secretaria, sempre me deu essa condição de viajar muito, né? E isso é muito bom também. Eu brinco com os meus alunos lá na UFES, né, que sempre se fala que o início da vida do pesquisador, você ganha muito mal. Eu falei, caramba, a gente tem um salário que, né, realmente não é dos mais, mas eu sou paga para viajar, né, eu viajo para tudo quanto é lugar, as pessoas me tratam como da melhor maneira possível, ainda vou em lugares que as pessoas me aplaudem. Para que eu quero mais do que isso? Além de ir, no meu caso, né, que eu sou especialista em construção em áreas inóspitas, então eu vou para lugares onde nem o dinheiro consegue levar. Então, se alguém quiser ir para o Atol das Rocas, aqui no Brasil, não vai conseguir ir. Se alguém quiser ir para alguma das ilhas de Galápagos, que é um espetáculo, não vai poder ir. E eu posso, né, porque eu faço esse tipo de trabalho. Mas, enfim, essa possibilidade de conhecer países, lugares maravilhosos, eu vou falar de duas experiências do ano passado aqui no governo. Uma foi Israel. Então, Israel, ele é considerado, né, um lugar modelo para inovação, para a tecnologia. E foi impressionante, foi uma aula enorme, eu fui para lá para isso, e aí eu cheguei à brilhante conclusão que aquele modelo não nos serve. Então, eles são, a base de trabalho deles é muito baseado na estrutura militar, né? Eles têm planejamento a longo prazo, coisa que nós somos diferentes na forma de pensar, não adianta querer fazer do jeito deles. Por exemplo, eu fiquei impressionada quando eu entendi que o Estado de Israel, primeiro eles criaram a universidade, e dentro da universidade eles colocaram as áreas de estudo que mais interessavam. O que mais interessava? A área de tecnologia, engenharia, saúde, artes, música. E aí, quando eles achavam que eles estavam com um corpo de pessoas já estruturado, eles fizeram o país. Então, é uma forma de pensar totalmente diferente. Não dá para a gente copiar, não. Aí eu já tinha alguns trabalhos com Portugal, achei que Portugal era um bom exemplo para a gente, aí nós fizemos uma viagem, o governador, inclusive, foi junto também, e fizemos uma maratona lá em Portugal. Portugal, ele saiu da crise europeia através da inovação, mas o que eles fizeram? Eles criaram instrumentos jurídicos, inclusive, para poder fazer isso. Então, não foi só um querer, né, de incentivinho aqui, outro não, eles mudaram algumas coisas que foram fundamentais. E Portugal, logicamente, né, que nós somos muito parecidos com eles, né, tanto na forma do pensar, como na própria estruturação nossa de governo e jurídico também. Agora, uma coisa que eu percebi, seja em Portugal, seja em Israel, ou seja em outros países também, o que eu percebi? Quanto mais o setor produtivo estava associado, e o governo também, à academia, mais ele tinha sucesso. Então, não aproveitar o conhecimento que já existe dentro das instituições de ensino e pesquisa é uma atitude, no mínimo, pouco inteligente. Então,
isso, seja lá onde se vá, a gente percebe que isso é um dos caminhos, não é o único, não é só com isso que a gente consegue, mas essa forma de agir, ela ajuda. E também aquela que nós falamos antes, investir nas comunidades mais vulneráveis. Então, essas duas ações, associadas a outras, logicamente, mas podem induzir uma política de sucesso. Eu acredito plenamente nisso, eu estou cada vez mais convicta disso. E o bacana é que a gente, quando conversa, quando tem esse tipo de conversa, a gente percebe que tem uma porção de gente que também pensa assim. Então, aqui no Espírito Santo, a gente só não vai ter sucesso se não quiser. Ô, Cris, obrigado. Tá chegando ao fim o nosso bate-papo. Queria te agradecer demais. Pô, aprendi muita coisa. Tenho certeza também que os nossos empreendedores, né, que visitam diariamente o canal lá no YouTube do FindesLab, tem mais um arquivo aqui para poderem acessar e para poder melhorar, né, o ponto de vista para um monte de coisa. E eu queria mais uma vez te agradecer e dizer que estamos juntos, tá? Muito obrigado. E eu conto muito com vocês, você sabe disso. Eu também estou disponível, se quiserem, pode mandar perguntas, questões, o que eu puder responder, eu estou disponível. O que eu não puder responder, tem umas coisas que a idade traz, né? A gente fala, não sei, mas vou procurar saber. Obrigada. Show de bola. Obrigado. Tchau. Então, eu sou Yomar Cunha e esse foi mais um Articulação Digital. Se você gostou, não esqueça de dar like e se inscrever no nosso canal, ok? Para que a gente sempre tenha mais inovação e empreendedorismo. Até a próxima!